Fala galera do Aretejus, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje nós vamos tratar da recomendação número 81, de 6 de novembro de 2020, que propõe procedimentos ao tratamento de pessoas acusadas, réis, condenadas ou privadas de liberdade e adolescentes em conflito com a lei, com deficiência auditiva ou visual, e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito da justiça criminal e da justiça da infância e juventude. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça da nossa formalidade, da nossa liturgia, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, acessar a descrição do vídeo para acessar nossos grupos de WhatsApp, as playlists e ser apoiador do canal. Vamos lá? O presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que cabe ao Conselho Nacional de Justiça a fiscalização e a normatização do Poder Judiciário e dos atos praticados por seus órgãos, artigo 103b, parágrafo 4º, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal, considerando que, conforme o artigo 5º caput da Constituição de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório no âmbito da justiça criminal e priorizando-se os direitos da criança e do adolescente, em particular dos adolescentes em conflito com a lei. Considerando a ratificação pelo Estado brasileiro da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência de seu protocolo facultativo com equivalência de emenda constitucional, por meio do Decreto Legislativo número 186 de 2008, em particular dos princípios que estabelece. Item A. O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas. B. A não discriminação. C. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. D. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. E. A igualdade de oportunidades. E. F. A acessibilidade. Considerando que, nos termos desse tratado, a deficiência é um conceito em evolução que resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras relativas às atitudes e ao ambiente que impedem a sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades, considerando os direitos previstos na Lei nº 13.146 de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim como a Lei nº 7.853 de 1989, o Decreto nº 3.298, a Lei nº 10.048 de 2000, a Lei nº 10.098 de 2000, que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência, particularmente nos meios de comunicação. Considerando o disposto na Lei 10.436 de 2002, que trata sobre a língua brasileira de sinais, Libras e da outras providências. Considerando a Resolução CNJ nº 230 de 2016, que orienta a adequação dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às pessoas com deficiência, instituindo também as Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão, CPAI. Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos de habeas corpus número 154.434 de São Paulo, que recomendou ao Conselho Nacional de Justiça a adoção de medidas necessárias ao pleno atendimento às pessoas com deficiência auditiva e visual na audiência de custódia. Considerando a decisão plenária tomada no julgamento do ato normativo número 0006.096 602020 2000000 na 76ª sessão virtual, realizada em 29 de outubro de 2020, resolve. Artigo 1º. Esta recomendação propõe procedimentos para o adequado tratamento das pessoas com deficiência auditiva, visual ou ambas, acusadas, réis, condenadas em processo criminal ou adolescentes em conflito com a lei, e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito da justiça criminal e da infância e adolescência. Artigo 2º.
Para fins dessa recomendação, considera-se: inciso 1. Pessoa com deficiência. Aquela que tem impedimento de longo prazo, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo: a linha A. Pessoa com deficiência auditiva. Aquela com impedimentos de longo prazo de natureza auditiva, incluindo as pessoas surdas. A linha B. Pessoa com deficiência visual. Aquela com impedimentos de longo prazo de natureza visual, incluindo as pessoas cegas. A linha C. Pessoa com deficiência auditiva e visual. Ambas. Aquela com impedimentos de longo prazo de natureza, tanto auditiva como visual, incluindo as pessoas surdo-cegas. Inciso 2. Intérprete. Profissional especializado, incluindo as seguintes modalidades. A linha A. Intérprete ou tradutor da língua brasileira de sinais, Libras, escolhido entre aqueles devidamente habilitados e aprovados em curso oficial de tradução e interpretação de Libras ou detentores de certificado de proficiência em linguagem brasileira de sinais, Pro-Libras, nos termos do artigo 19 do Decreto número 5.626 de 2005, o qual deverá prestar compromisso e, em qualquer hipótese, será custeado pelo Poder Judiciário. A linha B. Guia e intérprete. Profissional que realiza a interpretação de acordo com as modalidades de comunicação específicas utilizadas por pessoas surdo-cega, incluindo a língua oral amplificada, escrita na palma da mão, alfabeto manual tátil, língua de sinais tátil, sistema braille tátil ou manual, língua de sinais em campo reduzido, dentre outras, de modo a facilitar sua mobilidade e descrição das situações de comunicação. A linha C. Ledor. Profissional que presta serviço especializado de leitura ou transcrição de texto para pessoas com deficiência visual. A linha D. Intérprete ou tradutor de leitura labial. Profissional capacitado em comunicação oral de pessoas com deficiência auditiva ou surdas e preparado para usar técnicas de interpretação e leitura dos movimentos labiais. Inciso 3. Atendente pessoal. Aquela pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assista ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício das suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. E, a linha inciso 4, acompanhante. Aquela pessoa que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Artigo 3º. Diante da identificação de pessoa com deficiência auditiva, visual ou ambas, recomenda-se ao juiz competente. Inciso 1. Identificar, seja por autodeclaração ou por meio de indícios, se a pessoa acusada ou condenada possuiria deficiência auditiva, visual ou ambas, em especial na audiência de custódia, na primeira audiência criminal e na audiência de apresentação de adolescentes. Inciso 2. Comunicar o fato à unidade administrativa do tribunal designada como Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, prevista na Resolução do CNJ número 230 de 2016. Inciso 3. Garantir a presença de intérprete, preferencialmente de forma presencial, em todas as etapas do processo. Inciso 4. Autorizar a presença de atendente pessoal, acompanhante ou ambos, desde que haja requerimento da parte interessada, em todas as etapas do processo. Inciso 5. Assegurar que a identificação da condição de pessoa com deficiência auditiva, visual ou ambas, conste no registro de todos os atos processuais, bem como informações acerca de recursos e métodos de tecnologia assistiva e adaptação razoável. Inciso 5. Providenciar a anotação nos autos da ação penal e da ação de apuração de ato infracional acerca da prioridade a ser concedida à sua tramitação, em todos os atos e diligências, em que for parte ou interessada pessoa com deficiência, nos termos do artigo 9º da Lei nº 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão. Parágrafo único. As informações previstas nesse artigo deverão constar, especialmente, da ata de audiência de custódia, em consonância com o artigo 7º da Resolução CNJ nº 213 de 2015, e da ata de audiência de apresentação de adolescente no processo de apuração de ato infracional. Artigo 4º. O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência auditiva, visual ou ambas se dará por autodeclaração, por meios verbais ou não verbais.
e não verbais, que poderá ser manifestada na fase pré-processual, no processo criminal e na execução penal, e para adolescentes, no processo de apuração de ato infracional e de execução de medida socioeducativa. Parágrafo único. Diante de indícios ou informações de que a pessoa trazida a juízo seja pessoa com deficiência visual, auditiva ou ambas, recomenda-se à autoridade judicial questionar sobre seus impedimentos e informá-la das garantias decorrentes dessa condição, previstas nessa recomendação na Lei Brasileira de Inclusão e nos artigos 192 e seguintes do Código de Processo Penal. Artigo 5º. Em caso de identificação de pessoa com deficiência, recomenda-se ao juiz indagar sobre o grau de conhecimento da língua portuguesa e inquirir sobre o apoio adequado para a sua comunicação, tal como: inciso 1. Interpretação pela língua brasileira de sinais, Libras, ou de outras línguas de sinais distintas da nacional. Inciso 2. Visualização de textos envolvendo caracteres ampliados, audiodescrição e dispositivos multimídia. Inciso 3. Adoção de legendas em tempo real. Inciso 4. Escrita em braille ou outros sistemas de sinalização ou de comunicação tátil. Inciso 5. Aplicação de sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados. Inciso 6. Uso de linguagem simples, escrita e oral. E, inciso 7. Outros modos, meios e formatos alternativos de comunicação. Artigo 6º. Recomenda-se à autoridade judiciária comunicar o fato à unidade administrativa do tribunal designada como Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, CPAI, que deverá atuar para garantir. Inciso 1. Nomeação de intérprete, o qual deverá prestar compromisso e orientar o custeio pela administração dos órgãos do judiciário. Inciso 2. Disponibilização de equipamentos que propiciem a utilização de legendas, audiodescrição e comunicação em linguagem acessível em todas as manifestações, além de adotar medidas que viabilizem a leitura labial. Inciso 3. Viabilização de impressão em braille, de atas de audiência e demais autos processuais. Inciso 4. Adoção de outros materiais em comunicação acessível compatíveis com softwares livres e gratuitos de leitura e de tela das pessoas com deficiência visual. E, inciso 5, oferta de capacitação e materiais pedagógicos sobre o tema, a fim de subsidiar os juízes e servidores com informações necessárias sobre pessoa com deficiência, barreiras e acessibilidade. Artigo 7º. Recomenda-se que a interpretação ou outra forma de comunicação adaptada propicie à pessoa com deficiência auditiva, visual ou ambas o acesso completo às audiências criminais, socioeducativas e demais atos processuais, observadas as medidas adotadas ou recomendadas pela CPAI, incluindo, inciso 1, integralidade da audiência, desde a abertura até o encerramento. Inciso 2, oitiva de testemunhas, peritos e ofendidos. Inciso 3, manifestações e debates orais do Ministério Público e da Defesa. Inciso 4, decisão proferida pelo juiz e quaisquer outras intervenções. Parágrafo 1º. Recomenda-se que a garantia de intérprete ou tradutor, assim como outros meios assistivos, seja assegurada mediante: inciso 1, pedido de pessoa interessada; inciso 2, requerimento de defesa ou do Ministério Público; inciso 3, quando houver dúvida sobre o domínio e entendimento do vernáculo, inclusive em relação ao significado dos atos processuais e às manifestações da pessoa; e, inciso 4, recomendação da CPAI do respectivo tribunal. Parágrafo 2º. No caso de pessoa com deficiência auditiva, participe do processo ser oralizada e, assim preferindo, o juiz poderá com ela se comunicar por anotações escritas ou por meios eletrônicos, o que inclui a legenda em tempo real, bem como adotar medidas que viabilizem a leitura labial. Parágrafo 3º. É recomendado o reconhecimento da nulidade de quaisquer atos processuais realizados sem intérprete ou comunicação adaptada previstos nesta recomendação. Artigo 8º. A autoridade judicial preferencialmente efetuará o registro audiovisual da audiência e de todos os atos nela praticados, sempre que presente pessoa com deficiência auditiva, visual ou ambas. Artigo 9º. Recomenda-se à autoridade judicial garantir à pessoa com deficiência auditiva, visual ou ambas o acesso pleno e completo aos autos,
com antecedência em todas as etapas do processo, com fornecimento de documentação processual em formato acessível, incluindo arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares, leitores de telas ou outras tecnologias assistivas, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes, assim como impressão em braille. Artigo 10. Recomenda-se aos tribunais que disponibilizem e custeiem as medidas necessárias para assegurar a acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva, visual ou ambas, particularmente. Inciso 1. Serviços de intérprete, por meio da manutenção de cadastro de intérprete nas hipóteses previstas no artigo 2º, inciso 2 desta recomendação. E, inciso 2. Produtos, ferramentas e equipamentos para atendimento das hipóteses previstas no artigo 6º, inciso 2 a 4 desta recomendação. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no inciso 1, os tribunais poderão promover parcerias com órgãos e entidades públicas e particulares com atuação na área, de modo a credenciar profissionais que possam intervir em feitos envolvendo pessoas com deficiência auditiva e ou visual, nos termos desta recomendação, preferencialmente com o apoio da CPAI do respectivo tribunal. Artigo 11. Recomenda-se aos tribunais que garantam que a informação sobre a condição de pessoa com deficiência visual, auditiva ou ambas, trazida em qualquer momento do processo, conste em todos os sistemas informatizados do Poder Judiciário. Artigo 12. Em caso de prisão da pessoa com deficiência visual, auditiva ou ambas, recomenda-se constar na guia de recolhimento os detalhes sobre a condição de deficiência da pessoa presa, com o intuito de cientificar a administração prisional de destino em momento de inclusão. Artigo 13. A autoridade judicial buscará garantir a presença de intérprete com o intuito de auxiliar a pessoa presa e os servidores que tratarão da custódia, de forma que as pessoas com deficiência visual, auditiva ou ambas possam receber as informações relativas à legislação, regulamentos, direitos e obrigações nas unidades prisionais de maneira apropriada às suas necessidades, para que compreendam a mensagem transmitida. Artigo 14. Recomenda-se aos tribunais incentivar que a administração prisional inclua em sistemas informatizados a informação sobre a condição de pessoa com deficiência visual ou auditiva, ou ambas, produzida durante o processo. Artigo 15. Recomenda-se aos tribunais incentivar que a administração prisional disponibilize cadastro de unidades prisionais com informações referentes à existência de alas ou celas específicas, com acessibilidade ou adaptação razoável para a população com deficiência visual, auditiva ou ambas, de modo a instruir os magistrados quanto ao encaminhamento das pessoas presas. Parágrafo único. Caso não seja possível a alocação da pessoa com deficiência visual, auditiva ou ambas, em alas ou celas específicas, com acessibilidade ou adaptação razoável, o magistrado poderá solicitar à administração prisional a alocação em espaço de conveniência com presos de outros grupos vulneráveis. Artigo 16. Para o cumprimento do disposto nessa recomendação, os tribunais, em colaboração com as escolas de magistratura, poderão promover cursos destinados à permanente qualificação e atualização funcional dos juízes e servidores que atuam nas varas criminais, juizados especiais criminais, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, varas de execução penal, varas de apuração de ato infracional e varas de execução de medidas socioeducativas, em colaboração com o CPAI do respectivo tribunal, instituições de ensino superior ou outras organizações especializadas. Artigo 17. O acompanhamento do cumprimento desta recomendação contará com o apoio técnico do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 18. Esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação. Pessoal, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio e hoje foi a recomendação número 81 do CNJ, que trata a pessoa com deficiência e privação de liberdade. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu o episódio
Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, ative o sininho para receber as notificações, deixa 5 estrelas aí pra gente no Spotify e também acesse a descrição do vídeo para ter acesso ao documento original do CNJ e acesse as nossas playlists. E também, se você quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, tem aí o link. E também, se você quiser ser um apoiador do canal, mande um pix para aretejus@gmail.com. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!